Louvado seja o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Pai do Senhor, os irmãos. Estávamos aí sem gravar uns tempinhos porque eu estava afastado e na época que eu estava afastado tava dando para gravar, né? Os meninos aqui. Eu, no caso, e o Michel auxiliando o Francisco, o reverendo Francisco, né? E aí agora a gente voltou a trabalhar, a mamata acabou. E aí voltamos a trabalhar. Quem trabalha aí, todo mundo aí que nos assiste aí, que trabalha, sabe que não é fácil, né? Deus colocou no coração do reverendo Francisco Rondes, evangelista, a gente tá gravando toda quinta-feira, só que ele não pôde, né? Aí passou pra gente ficar eu e o Michel. E aí eu queria dar continuidade, né? Quero. E mas o trabalho ele não é que atrapalha, né? O sustento da gente, mas os horários eles não são muito flexíveis para a gente. Mas o importante é que Jesus é bom o tempo todo, é ou não é? Maravilhas. O reverendo fazer uma oração, reverendo, para a gente começar? Sim, Jesus. Graças nós te damos, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Grandioso és o Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, meu Deus, de todo laço do passarinheiro. Visita todos quantos, meu Deus, estarão aqui, meu Deus, participando juntamente conosco. Todos que irão assistir, meu Deus, posteriormente, meu Deus. Pai Santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, abençoa todos quantos, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Graças a Deus. Maravilhas. Eu vou só compartilhar. Vou deixar para o reverendo Michel começar, Michel. Reverendo Michel vai dar início aí e eu vou fazer uns ajustes aqui em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, né? Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Vamos dar início, né? Mais esse dia que Deus nos converteu, para que nós possamos falar da palavra dele, né? E que esse evangelho venha alcançar muita gente, né? Que essa palavra que nós venha falar aqui, né? Alcance os corações de cada pessoa, transformando vidas, transformando, né, pessoas, para que nós possamos dar início uma nova jornada, né? Um tempo novo, para que Deus venha nos dar sabedoria, né? Cada dia que nós passar, buscar a palavra dele, estudar mais e mais, para que nós possamos ter um entendimento, né? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler 3 versículos aqui que está em Mateus 27, que fala sobre a morte de Jesus, né? E em Mateus 27, versículo 51, 52 e o 53. Vou ler esses três aqui. E eis que o véu do templo se rasgou,
em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém, irmãos. Eu estava meditando esses dias nessa palavra, né? E o que me chamou muita atenção é sobre quando Jesus, né? Que fala aqui, e abriram o sepulcro e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quando Jesus ali, ele acabou padecendo naquele momento, né? Nós vimos que a palavra diz, onde Mateus explica aqui, fala que muitos que dormiam foram ressuscitados, né? Então isso aí foi uma palavra que me abriu muito entendimento, né, nessa hora, porque eu meditei bastante nela, eu vinha pensando, eu comentei com o Vaninha esses dias, né, sobre essa, isso era muito importante a gente debater, né? Buscar mais, abrir mais a nossa mente comigo, com o Rony também, com o Vaninha, para poder nós estudar e buscar mais o que aconteceu nesses tempos, né? O que realmente aconteceu. Se Jesus naquele momento, né, ele já tinha sofrido, já estava ali passando pela agonia da morte, naquele momento, né? Ele padeceu naquele momento, e quando ele veio a expirar, né, que a Bíblia fala, quando ele veio a expirar, né, aí fala que abriu sepulcros e muitos santos que dormiam ressuscitaram. Esses santos pode ser pessoas. Glória a Deus. Porque aqui pode dizer onde Jesus chega tem vida, então. Maravilha. Onde Jesus vai tem vida, né? E morte não tem. Então milagres acontecem onde Deus chega. Então isso abre entendimento para que nós possamos ter um entendimento de cada um de nós colocar nos nossos corações, na nossa mente, que Jesus, ele é a vida, né? Ele é a vida. Então, quando a palavra fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Então é porque ele está dizendo, realmente ele é a vida, então. Porque que é muito grande isso aqui, se a gente for buscar isso aqui a fundo, e o tempo não dá para a gente falar o que a gente quer expressar, dizer aqui, o que isso quer falar com cada um de nós, que Jesus naquele momento, ele já tinha feito muitos milagres antes, já tinha ressuscitado muitas pessoas antes, e naquele momento que as pessoas achavam, muitos ali que estavam zombando dele, né, escarnecendo de Jesus, achavam que Jesus tinha morrido realmente, que tinha acabado realmente, né? Mas para Jesus, naquele momento, mostrar que ele é a vida, aconteceu isso, né? Muitos os que dormiam, que padeceram, talvez até pelo evangelho da palavra, sofreram ali, né? Ou não sei, a Bíblia não fala isso, mas a gente dá para conjecturar aqui, né? Sim. A gente pode falar isso no nosso pensamento. E muitos ali que estavam ali, mortos ali, ressuscitaram. E a Bíblia fala que mais na frente ele aparece a muitos. Eles aparecem para as pessoas, né? E o interessante é que aqui no 54 vai falar, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. Então, para você crer em Deus, né, para você crer em Jesus, você precisa ter fé, né? Então, você não precisa Jesus fazer algo para poder nós crer nele. Não precisa Jesus fazer algo que nós estamos buscando, que nós estamos esperando. É só depositar, porque a fé o maior ele já fez. Então, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Mas nós não vê, mas nós acreditamos e crê que ele vai fazer. Então é isso que eu entendo nessa palavra, e a gente pode dar continuidade com Francisco Rondo, para poder dar mais um entendimento a cada um de nós, né? Aumentar a nossa... Amém, glória a Deus. Maravilha, irmãos. É desse jeito mesmo, né? Onde Jesus chega, algo tem que acontecer, né? Onde Jesus está, algo diferente tem que acontecer.
E da mesma forma, né, nós que aqui estamos, testemunho das provas que temos passado aí, os processos que a gente tem passado, né, cada um aqui. Quando eu imagino que eu olhar para o Rony, o cara que passou por um processo de, né, pode falar, né, reverendo? Passou por um processo, irmão, usando pedra, imagina, né? Pessoa usar pedra, irmão, você não tem ideia, né? Eu também tento imaginar, mas não consigo, né? Passei por esses processos, mas não cheguei a chegar a esse ponto, né? A tão longe, aí tão fundo, né? De abalar a estrutura da família, o cara já pai de família, e a esposa, tudo quem está em volta sofre, né? Não só quem passa por esse processo das drogas que sofre, não só essa pessoa, mas quem está em volta, a família toda sofre junto. Então eu fico muito feliz quando a gente se reúne, não só nós três aqui, mas outros também, mas principalmente a gente aqui, que a gente está mais próximo, e eu fico feliz, né? E sempre eu lembro que a minha convenção foi no mesmo dia que o Rony voltou também, né? O reverendo evangelista Rony voltou para o evangelho que ele tinha, não é que voltou, ele deu uma desviada, uma parada, eu não sei o que aconteceu, né? Mas deu um deslize, né? Uma recaída, vamos dizer assim, depois de um ano, Rony. Depois de um ano, ele, infelizmente, o adversário conseguiu uma expressão que a gente conseguiu lumbridiar ele. E aí, depois dessa, irmão, ele entrou num culto, ele falou, ó, tô virado, não lembro quantos dias. Estava 24 horas virado, um dia virado, e ele falou isso, né? Alguém deu oportunidade para ele. É por isso, irmão, que às vezes a gente como é que eu vou dizer? A gente quer ser santo demais, quer santificar-se muito demais, quer ser as coisas muito politicamente corretas demais, tem que ser assim, tudo. Não tem que ser, não. Nesse dia, Deus usou quem dirigia o culto para dar oportunidade para ele. Imagina, um homem virado, onde já se viu? 24 horas virado de pedra, e Deus usou o homem para dar oportunidade, o dirigente do culto. E aí, irmão, quando eu vi ele dando esse testemunho, falando isso, eu falei, meu Deus, eu tenho que me render a esse Deus hoje, porque esse cara está lutando para sair de uma coisa que eu nem fui, mas eu já queria também, já queria uma mudança de vida. E aí, nesse dia, irmão, vamos dizer assim, a gota d'água. Eu falei, não, eu quero Jesus também, e aí o negócio aconteceu. E eu olho para ele hoje, é com muito orgulho que eu olho para ele, para o Michel também, a gente sabe dos processos do Michel e a gente vê a obra que Deus fez na vida deles, a obra que Deus tem feito na minha vida, né, que fez e continua a fazer, os irmãos sabem dos processos. Então, o que ele está falando aí, o que ele meditou, irmãos, a realidade é essa, né? Se você diz que Jesus chegou, né, em você, que você é de Jesus, que Jesus habita em você, e você continua a mesma coisa, a mesma vida, é porque Jesus não chegou verdadeiramente. Porque onde Jesus chega, irmão, algo diferente tem que acontecer, Michel. Algo diferente tem que acontecer, Rony. Né? Aconteceu comigo, aconteceu com os dois Francisco aqui, com o Francisco Michel, com o Francisco Rony. Por que com as outras pessoas não vai acontecer? Tem que acontecer, um milagre tem que acontecer. Né? A gente acabou de ver aqui, quando Jesus inspirou e entregou o seu Espírito, vencendo a morte. Né? Aquele sinal ali, Michel, diz a alguns que era esses mortos ressuscitando, os santos, né? Quem dormiu no Senhor, quem fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, ressuscitar, ou seja, significando que na hora que Jesus entregou o seu Espírito para Deus, significando que ele venceu a morte. E ele falou que ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Quem zombou, então o centurião que o guardava fala, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Irmão, o véu se rasgou do templo de cima a baixo, né? Agora temos o livre acesso ao Deus Pai. As pedras se fenderam uma na outra, tremeu tudo, o sol se escureceu. Aí, meu amigo, acontece, as coisas, os milagres acontecem. Aí o centurião vendo, meu Deus, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele não mentiu, né? E aí, irmãos, é coisas extraordinárias. Onde Jesus chega, irmão, é coisa extraordinária. Eu quero deixar um versículo para os irmãos também meditar. João 2, irmão. Algo também que é bem
é bem a cara de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 2, o verso 7, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. Só esses dois versículos, irmão. A passagem aqui é bem conhecida, que é sobre a festa que havia, né? O casamento, aquela comemoração que havia ali, muita alegria. E o vinho seria, né? É o símbolo para os judeus, um símbolo de alegria, de festa, de festejar. Então havia uma comemoração naquele lugar. E como acontece nas nossas vidas, nem sempre a gente se planeja, se programa da maneira correta. E aí, Michel, dá uns negócios. Às vezes acontece uns negocinhos, né? Nem tudo, irmão, a gente precisa, né? Não, eu tenho que pôr nas mãos de... Não, tem coisa que é para nós fazer, reverendo. Né? Tem coisa, varrer sua casa, você não precisa dobrar o joelho no chão. Não, a mulher tem que acordar, varrer a casa. Eu tenho que acordar e ir para a minha empresa trabalhar. O Michel, o Francisco também trabalha. Ele tem que acordar. Então, são coisas que é para nós fazer, não é para Jesus fazer. Então, aquela parte ali era para o dono da festa, ou seja, o pai da noiva, fazer aquilo. Né? Quem tinha que fazer era ele. Mas, irmão, Jesus é tão maravilhoso que até mesmo o que é para nós fazer, quando a gente deixa de fazer, Jesus entra com a providência. Né? Aí Jesus chega lá, ó, acabou, né? Chega a mãe dele e fala, olha, tudo que ele pedir para vocês fazer, faça. Então esse foi, segundo a Bíblia, é o primeiro milagre. Né? Acredito que Jesus fez mais antes, né? Mas registrado aqui na Bíblia, irmão, é o primeiro. Mas eu acredito que ele fez mais. E aí Jesus, quando acaba o vinho, ele fala, ó, enche de talha aí, enche essas talhas de água e depois você tira um copo e leva ao mestre-sala, né? Aquele que era, como seria hoje que organiza? É uma pessoa que, um buffet, né? Hoje é o buffet, né? Então levaram a quem organizava a festa lá e quando vier vinho, o melhor vinho, né? Então, às vezes, aquilo que parecia ser vergonha, aquilo que parecia ser tristeza, né? Jesus, ele transformou em alegria. Jesus trouxe algo melhor, né? O mestre-sala, quando ele provou, ele fala, nossa, mas você guardou o melhor vinho para o final. Depois era, então, olha só. Irmãos, olha só, onde Jesus chega, a festa, a alegria não acabou, né? Onde Jesus chega, algo diferente tem que acontecer. Então, se Jesus chegou na sua vida, irmão, pode ter certeza que algo diferente vai acontecer. Se você recebeu Jesus na sua vida, pode ter certeza que algo diferente tem que acontecer na sua vida. E se você não recebeu, né, não decidiu ainda seguir por esses caminhos, a hora é agora, né? O tempo já é chegado. Não dá mais pra, não tem mais prazo não, né? Nós estamos numa fila aí invisível. A sua senha pode chamar a qualquer momento e você pode estar desapercebido. Que Deus abençoe os irmãos aí. Agora o reverendo vai fazer a sua parte aí também, em nome de Jesus. Então, sim. Quero saudar aí os irmãos com a paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes por estar aí, né? Os irmãos já foram bem nas suas felicitações aí, né? Falaram bem acerca daquilo que Deus pôs em seu coração. Mas é algo que me chama a atenção, é o finalzinho que o diácono Antônio falou aí, né? Não que eu não estou prestando atenção em tudo, mas eu estou. O final me chamou muita atenção, a questão que ele falou, e é algo que eu trago no meu coração há muito tempo, e eu vejo isso. É o que ele falou, que quando Jesus chega em nossas vidas, e nós professamos que Jesus, né, nos alcançou, as coisas têm que mudar em nossas vidas. Não estou falando de bem materiais, não, porque o evangelho ele foi muito levado a essa, né, para esse lado aí, né, do materialismo, né? Temos aí uma falsa teologia, né, da prosperidade, que isso não condiz com aquilo que o evangelho é. Mas como ele disse, irmãos, quando Jesus chega, a vida tem que ser mudada.
É o que João disse em João 8:32, é um dos versículos mais conhecidos, né, mais conhecido da Bíblia Sagrada. Aí, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é algo que, quando eu olho para muitas pessoas que dizem conhecer a verdade, conhecer Jesus, irmão Michel, e vivem uma vida de pecado, uma vida de mazela, não que estou criticando, julgando, apontando, de maneira nenhuma, mas biblicamente, quando eu olho para essas pessoas e olho para a Bíblia, ela vive uma mentira. João, numa das suas cartas, na primeira carta de João, no capítulo 2, ele trata acerca desse assunto também, sobre essa libertação, sobre algo que Jesus faz. No 36, no versículo 36 de João 8, o próprio Cristo diz: se pois o Filho te liberta, verdadeiramente sereis livres. Em João 15, versículo 3 ou 4, ele diz: a palavra que eu vos tenho falado, a palavra, ele diz, que eu vos tenho falado, essa já tem vos libertado, essa palavra que ele prega, né? Então, é algo que, quando você olha, que as pessoas falam, eu conheço a palavra, eu conheço Jesus. Mas, então, você não conhece o Jesus que eu conheço, o Jesus que transformou a vida do irmão Michel, do diácono Antônio. Porque o Jesus que eu conheço, né, ele foi capaz de me libertar do crack, porque as pessoas falam que o crack não tem cura, né? E realmente, a cura do crack com remédios, essas coisas aí do mundo, não cura mesmo não. Você vai ficar só mais dopado. Eu fiquei numa clínica, né, um mês lá, numa chácara de recuperação aqui em Paraíso mesmo. E eu vi muitas pessoas, a mãe de muitas pessoas trazer remédios e remédios, e a pessoa ficar dopada. Não estava fazendo efeito de nada, estava só dopando a pessoa, drogando ela mais ainda, para ela dormir, para ela, vamos dizer, ter indisposição, né? Então, agora, quando você procura mesmo no lugar certo, correto, aí há libertação. E quando ele chega na nossa vida, irmão, a Isaías, ele atesta dizendo que a palavra de Deus ela é eficaz. Ela faz aquilo para que ela foi enviada. Se Jesus disse que ela liberta, então ela liberta. Se ele disse que ele liberta e nós estamos livres quando ele liberta, então estamos livres, meu irmão. Não tem meio termo. Ah, mas, irmãos, não, irmão. Se Jesus libertou, você é livre. Você não é mais escravo do pecado. Não é. Né? Eu converso muitas vezes com meu pastor, fala, às vezes a gente minimiza demais o pecado e o problema das pessoas. Ah, não, meu irmão, a gente fica querendo pegar um pano e tampar e dar uma... Não, não tem dessa não, meu irmão. Tratamento com cristão, com pessoa que já conheceu, tem que ser reto e direto. Ah, eu conheço? Conhece. Então, você sabe que essa mesma verdade que ele te liberta é a mesma verdade que naquele dia Jesus vai olhar e vai dizer, não, apartai-vos de mim, maldito. É. Então é essa, irmão. Agora, com pessoas que ainda não conheceu, é outra história. Aí não conheceu. É nova, tá vindo. O tratamento é diferente mesmo. Você vai mostrar, né, os dois lados, o amor e a justiça. Amor e justiça. Ambos andam juntos. Essa é a perfeição de Deus, né? É onde fala. Mas em apreço que nós está falando aqui, né, que o irmão Michel leu aí, eu também queria só ler no mesmo onde ele leu, em Mateus, a questão que eu achei muito interessante, assim como tem um ditado no português, né? Esse texto, irmão, dá muito pano para manga, né? Porque eu fui fazer algumas pesquisas de alguns pastores e até os mais eruditos, ou seja, pessoas mais conhecedoras do que nós e pessoas mesmo de alto grau de conhecimento, eles sentem uma dificuldade na interpretação do texto, porque a Bíblia atesta que Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele ressuscita primeiro. A Bíblia atesta isso. Paulo, em muitas das cartas dele, ele atesta isso, que Jesus é o primeiro a ser ressuscitado. E esse texto afirma que alguns ressuscitaram, né? Só que é interessante, eu estava, né, conversando até com minha esposa antes de eu vir mesmo, estava vendo aqui nos versos aqui em apreço, aqui onde o irmão Michel leu, em Mateus 27, versículo 52, né, que diz, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O mais interessante é o 53. E, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, eis aí a questão, né? É difícil a interpretação. Isso aqui é algumas pesquisas que eu fiz e peguei alguns estudos de alguns, né, debateram entre si. E muitos atestam que, né, muitos ressuscitaram primeiro, os santos.
Ressuscitaram primeiro. E se os santos ressuscitaram primeiro, então Jesus não seria o primogênito dos mortos, assim como dos vivos, né? Então, ou seja, a palavra estaria mentindo. E a questão não é. A questão é que quando foi lido, há 5 grandes sinais, né? Um dos primeiros sinais é o quê? Quando Jesus está morrendo, o sol, né, se escurece, o dia se torna noite, né? Há um grande terremoto, e quando esse terremoto acontece, está relatado aqui, né, que racham-se os sepulcros. E no Oriente Médio, antigamente, na época de Jesus, era costume eles fazer as tumbas, as covas, em cavernas, né? Eles abriam as cavernas, as pedras e faziam, ponhavam o morto ali. Então a Bíblia diz que quando acontece isso, os corpos são jogados para fora, né? São lançados para fora. Não é que eles ressuscitou, né? Tem no grego, não sei se a palavra é agion, não lembro direito, né? Que quando fala jogar para cima, ou mesma coisa de ressuscitar, pode ser só como se tivesse sido lançado para fora. Se não me engano, em 1900 e alguma coisa, na Colômbia, acho que foi na Colômbia, houve um terremoto tão grande que o cemitério aconteceu quase o mesmo fato quando Jesus morreu. Jogaram os corpos para fora. O terremoto foi tão grande que aconteceu lá na Colômbia, lá, que o cemitério, as tumbas, os corpos foram jogados para fora. Só que a diferença é que lá os parentes teve que ir lá de novo e enterrar, né? Essa é a diferença, irmão. É só o paralelo aqui para coisa. Essa é a diferença. Aqui nesse caso, né? Quando houve o terremoto, que os corpos jorrados ali para fora das tumbas, né? Eles ficaram ali, né? Alguns questionam que, né, que poderia Deus ter feito os corpos, eles estavam esperando o momento de Jesus ressuscitar, né? Outros até acho que já teriam ressuscitado ali, mas negativamente eu acredito que Jesus é o primeiro, né? Porque a Bíblia diz que ele vence a morte, ele é o primogênito dos mortos, ou seja, primeiro, como a Bíblia fala que ele é o unigênito de Deus, ou seja, é o único, primeiro filho, e assim eu acredito nisso. E por isso que no 53 está que eles apareceram, né? Ou seja, eles saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Então, quer dizer, eles estavam ainda. Aconteceu o terremoto, né? Eles foram jorrados para fora do seu túmulo, mas ficaram ali. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, aí sim eles ressuscitam com Jesus. Aí é que eles aparecem como sinal, depois de Jesus, como sinal de testemunho para todas as pessoas. E alguns estudiosos atestam que isso seria alguns santos que, antes mesmo de Jesus, os profetas que foram mortos antes de Jesus, e alguns acreditam que sejam eles, ou outros também discutem que poderia ser os santos que durante a carreira de Jesus, alguns foram mortos, né, perseguidos ali, e ressuscitaram ali, né. E eles acreditam que esses que foram ressuscitados não foi como a ressurreição de Lázaro, não foi como a ressurreição da filha de Jairo, não como outras ressurreições que a Bíblia destaca, não. A ressurreição deles já foram num corpo já glorificado. E muitos acreditam que após a subida de Jesus ao céu, esses também subiram ao céu com Jesus. E eu também quero acreditar porque a Bíblia não dá mais nenhum sinal. Tudo bem, não dá mais nenhum sinal, mas não teria muito sentido Deus ressuscitar e depois deixar que eles ficassem ali e na terra e morressem depois, não. Porque essa ressurreição é diferente, né? Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita glorificado. Eu acredito que esses santos, quando a Bíblia pronuncia santo, então os homens eram santos mesmo. Então já ressuscita glorificado. E quando Jesus é assunto ao céu, ou seja, elevado ao céu, né? Eu creio que eles foram com ele. E é extraordinário, irmão. Até mesmo na morte de Jesus, os sinais são extraordinários. É como o diácono Antônio falou, né? O próprio centurião, eles reconheceram, eles olham, poxa vida, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Imagine o pavor que esses homens tiveram quando chegaram em casa. Nossa, poxa vida, nós crucificamos o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus, né? E eu quero acreditar ainda mais os judeus, o trabalho que eles tiveram, aqueles, né, da alta cúpula ali, para poder tentar esconder o fato, encobrir ali, e o fato que Jesus ressuscitou, né? Você vê, espanharam guarda, né? Grande mais foi lá Pilatos, pediu para que ponhasse guarda lá, mas não adiantou de nada, o anjo veio lá e retirou a pedra. E Jesus saiu quando, né, as mulheres chegam lá, o que vocês procuram aqui? O que vocês procuram? Um morto se ele está vivo, né? Se ele está vivo. Então, é extraordinário. Agora imagina o trabalho que os judeus tiveram, né? É interessante também, eu estava vendo, sobre o lenço da cabeça
Estava vendo, reverendo Michel, também, sobre o lenço da cabeça de Jesus, né? É bem interessante também, há um significado, porque as roupas, outras roupas que estavam envoltas no corpo, estavam tudo jogado, só que o lenço estava dobrado. Por que o lenço estava dobrado? Dobradinho, né? Aí Pedro entra lá, e ali por trás daquele lenço dobrado havia uma mensagem destinada a Pedro, aos discípulos, né? Imagina aí, Lucas, ele ressalta que depois que o mestre, né, ele morre ali, entrega o seu espírito, muitos que assistiam ali voltam para casa batendo no peito. Imagina aí, Michel, a sua esperança, aquele que te prometeu vida eterna, aquele que te prometeu nessa terra 100 vezes mais, e aí você olhar para ele, oh, minha esperança, cadê? Morreu, e agora? Voltavam para casa batendo nos peitos. A desesperança desse povo, desesperados, né? Imagina, não, agora acabou, você errou. Foram para casa triste. Depois a gente vê quando Pedro e os discípulos voltam para o mar para pescar de novo, voltam para as mesmas práticas. E até o discípulo também fica meio desanimado. Então há uma mensagem que depois a gente pode meditar nela também, reverendo. Eu vi, como o Diácono Antônio falou aí, mano, é interessante a questão do lenço. Eu não lembro bem aqui, né? Mas eu já fiz uma pesquisa sobre isso, né? E é interessante, sim. Eu não lembro agora direito bem o significado, mas é algo extraordinário, né? Quando ele falou, já me voltou um pouco a memória, por isso que eu falei, é uma mensagem extraordinária. E haja vista, né, que tem os dois discípulos que vão para Emaús, né? Vão lá conversando lá, poxa vida, né? Você viu o que aconteceu? Mataram o mestre e tal. Jesus se apresenta e vai conversando com eles. Para você ver, irmão, aí também tem uma grande mensagem, Diácono Antônio. Sabe qual é a mensagem que tem aí? A mensagem aí é interessante, dá uma grande pregação. Só a questão desses dois discípulos, Jesus andando com ele, é o mesmo quadro da nossa vida ou da vida de muitas pessoas que estão na igreja, Vaninho. Diácono Antônio, Jesus se apresenta para as pessoas e as pessoas não conseguem identificar Jesus. Tá ali, lado a lado, ombro a ombro com você não consegue, cara, identificar. Aí quando eles chegam lá que Jesus vai tomar caminho, não, fica com nós, porque a noite é perigoso, por causa de assalto, tá? Aí quando ele começa a partir o pão, aí eles lembram da ceia. Aí já era tarde, meu, Jesus já tinha desaparecido. Aí eles vão falar, nossa, aí eles voltam regozijando, alegre, vão contar, aí, nossa, ele caminhou com nós, ele teve com nós, aí é o que você falou, a desesperança que havia nos discípulos reacende de novo a esperança. Nossa, é mesmo, mestre? E o que estava mais desesperançado, né, era Pedro. Você já notou que quando Jesus se apresenta para as mulheres, a mensagem de Jesus é indicada direto a Pedro, para dar esperança para Pedro, para não deixar Pedro cair, por causa de quê? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro foi o discípulo que mais tinha altos e baixos com Jesus. E quando ele morre, ou seja, não deu tempo de Pedro ir lá e conversar com Jesus, a questão de ter negado. Então eles falam, vai lá e diga a Pedro, diga. Então é interessante, ó, você ver o cuidado que Jesus tem com todo mundo. Né? Mas a mensagem específica foi, vai lá em Pedro. Né? Então agora imagina, chegando lá, as mulheres chegando, ó, Pedro, o mestre ressuscitou e nossa, imagina aquilo lá. E a gente sabe que os discípulos muitos, né, questionaram. Tomé também, né? Tomé vamos dizer assim, é tido como incrédulo, mas de maneira alguma é um grande apóstolo, um grande homem de Deus, né? Mas mesmo assim, tudo bem, irmão, né? Eu creio que Tomé tinha as suas desconfianças, porque agora imagine, Diácono Antônio, se fosse nós andando com Jesus, né? Aconteceu o que aconteceu. A gente sabe que hoje nós sabemos que foi propósito de Deus. Mas naquele momento eles não conseguiam compreender por que Jesus tinha que morrer na cruz. Por que Jesus teve que sofrer se ele era filho de Deus. E o fato, eles sabiam, cara, eles viram em primeira mão real ali que ele era o filho de Deus. Agora, por que ele teria que morrer? Eles conheceram a santidade, o poder e a veracidade de Jesus. Então é isso que causou de Tomé olhar e dizer, não, eu preciso ver, eu tenho que tocar nele, eu tenho que ver mesmo. Né? E hoje, vamos dizer, hoje nós temos que ser um pouco de Tomé, cara. Tem que ser um pouco de Tomé hoje. Porque a gente, vamos dizer, qualquer andarilho aí que vem, a gente já vai logo. Aí quando a gente vê, o negócio não é bem assim. Então tem que ter um certo cuidado, né? Mas, né?
Michel, E aí é sua mãe tá aqui, eu acho que ela quer saber notícia, né? É algo é algo extraordinário, cara. Então, ou seja, né, os sinais, irmão, estão aí, né? E para encerrar aqui, a gente vai estar encerrando, né? Passar aí para o Diácono Antônio, a gente vai estar encerrando. Mas a questão que um texto também que me chama muita atenção é em Marcos, né, capítulo 16, os versos finais, eu acho que vocês já leram, né? Que Jesus, né, quando envia eles, né, diz: e os sinais seguirão aqueles que creem. Ou seja, essa palavra é para nós. Se nós cremos, irmão, o sinal vai seguir nós. O que é os sinais de Jesus? É cura, libertação, é transformação, é mudança de vida, não somente nas pessoas, mas em nós, né? Jesus diz: nós somos sal e luz dessa terra, né? Então, como luz, para eu creio, uma luz para alumiar o caminho. Sal para temperar, né? Crente tem que ter tempero. É a mesma coisa. Comer um arroz, um feijão, uma carne, pode ser melhor que for, mas se não tiver o sal, meu irmão, para dar o gosto, o tempero, não adianta. Então é assim, tem que ser temperado. Ou seja, o tempero do culto, o que é o tempero do culto? Louvor é bom, agitação é bom, mas, irmão, o tempero do culto é a palavra. Não tem outro, nada substitui a palavra, né? Eu não sei porque, assim, né? Eu gosto de culto, da liturgia do culto, tudo, mas algo em especial na minha vida, para mim, é a palavra. Se eu for num culto e não tiver palavra, é a mesma coisa de eu levantar cedo e não tomar café. Né? E olha que eu gosto de café, né? Mas eu gosto mais da palavra. Então só comparando aqui, né? Amém? Eu quero agradecer os irmãos aí, né? Tá passando aí que o Diácono Antônio tá encerrando aí, os irmãos. Deus os abençoe. Amém? Não, para passar para o reverendo Francisco para ele fazer as considerações. Amém. Então tá, a bola tá com você. Então, quero agradecer a todos, né, que ficou esse tempo conosco aqui e falar que Deus é bom, né? Jesus é bom o tempo todo e Ele nunca nos deixa, né? A gente der cabimento para Deus, abrir nossos corações para o Senhor, né? E é como o Francisco Rones falou nesse momento aqui, que às vezes Jesus está do nosso lado, né? Querendo só uma brecha para você adorar Ele, para abrir o coração para Ele, e muitas vezes nós fechamos essa brecha, né? E não deixa Jesus entrar. Então, para que nós possamos deixar Jesus entrar na nossa vida, nós temos que crer nas promessas dele, nas palavras que ele nos enviou cada dia. Então, fica essa mensagem de hoje para cada um de vocês, né, que coloque essa palavra no coração para que nós possamos dar continuidade a esse evangelho, a palavra de Deus que não pode parar, né, de momento nenhum, tem que continuar, porque Jesus falou, né, se você não falar da palavra, se você não evangelizar, né, as pedras vão lá e falam. Né? Então, fica adiante. Então, nós temos que fazer o nosso papel realmente, fazer o papel que Deus nos colocou nessa terra para falar dele. Porque tudo é para ele, tudo é para ele. Então, eu agradeço a oportunidade, né, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vamos. Maravilha, irmãos. Fico feliz de nós poder ter reunido mais uma vez, irmão. Espero que se repita aí. O reverendo Francisco Rones aí, ele tá fazendo as lives na igreja, né? Igreja que ele congrega. E juntamente com o pastor dele, às vezes o pastor não dá para fazer, juntamente com ele, pastor Joás, né? Que Deus abençoe. E terça-feiras as terças-feiras é a live que ele faz lá. E às quintas, né, em nome de Jesus, aí a gente vai ver se a gente consegue aí arrumar esse tempo aí na agenda do homem, porque o homem também, ele... Como vocês viram aí, não sei se vocês fuçam no Facebook dele, né? E vocês vão ver uma evolução, irmão, extraordinária, né? E eu falo isso com um coração muito alegre, muito contente, da mesma forma que eu falo também para o Michel, né? O Michel também, ele chegou aqui. Faz quanto tempo, Michel, que você está aqui? De janeiro para cá? Você vem no finalzinho de... Foi no começo de janeiro, né? Começo de janeiro o Michel veio para cá. Então o Michel não participava de... Não tinha escola dominical, né, Michel? Não participava, as coisas... Na verdade, eu nunca quis, né? Eu nunca quis assim, porque eu queria muito, era do meu jeito.
Então, irmão, aí quebrei a cara, então a gente tem que aprender muito da palavra, né? Tem que dar esse, né, para poder crescer, né? Crescer no conhecimento e na graça e no conhecimento, porque isso é o que Deus quer de nós, né? Então, isso é importante para cada um de nós. E sem conhecimento, irmãos, é impossível assim a gente andar muito tempo, porque nós sabemos que esses tempos nós temos que saber de muitas coisas, né? Porque você sabe que o inimigo ele usa muitas coisas para querer nos confundir, né? Para querer nos enganar. E a gente tendo um conhecimento da palavra de Deus, né? Um certo conhecimento da palavra do Senhor, nós sabemos que nós vamos discernir o que é bom e o que é ruim. Vamos saber escolher o que é realmente, né, de Deus e o que não é. Então nós temos, hoje eu tenho uma mente totalmente, né, mudada quanto a isso. Né? Graças a Deus que Deus abriu o meu As entendimento. pessoas não entendem isso, né, cara? Porque elas falam, ah, mas você vai fazer teologia, você vai fazer isso e aquilo, não sei o que, você vai ficar, né, só na praia. Não é, cara. Teologia é a melhor coisa que você pode fazer. Quando as pessoas vêm querer questionar acerca de a gente fazer teologia, estudar, buscar conhecimento, é uma coisa que eu pergunto para as pessoas do cotidiano mesmo. Eu falo, um médico tem que estudar o quê? O cara passa 10 anos no dia, 5 anos direto para ele poder começar a estagiar ali, 5 a 10 anos quase, para ele começar a trabalhar na medicina, estagiando. O cara passa a vida, o cara trabalha na profissão da medicina 50 anos, 50 anos aprendendo, meu irmão. 50 anos estudando, toda a vida tem algo novo, toda a vida. É a mesma coisa, construção civil, você tem que estudar, pra você ser advogado, você estuda 5 anos. Aí as pessoas, pra você ser alguém na vida, vamos dizer, pra você ter um salário bom, você tem que estudar. Aí quando se trata a questão de conhecer Deus, o nosso Criador, você já, não, é que eu vou fazer teologia. Eu falei, eu já fui assim, né? O Diácono Antônio foi um canal de bênção da minha vida, né? E Deus pôs ele no meu caminho, despertou ele acerca desse conhecimento, ele foi atrás, eu também, né, eu era assim, né, não, eu oro e o que eu entendi aqui, tá bom, acabou e pronto, né, mas não, né, Deus pôs ele aí no caminho, né, e fizemos um pouco de teologia junto, mas continua ainda, irmão, buscando, né, estudando, pesquisando, e louva a Deus, irmão, eu sou crente água, eu gosto de ouvir muito, sei para ouvir, tarde para falar, então eu gosto de ouvir muito, eu fico maravilhado quando eu vejo alguém que tem um grau de conhecimento extraordinário, né? Vamos dizer assim, eu fico babando, é igual quando você vê uma comida gostosa ali, que você fica com a boca cheia d'água. A mesma coisa é eu com a palavra, quando eu vejo alguém, eu falo, poxa vida, nossa, como é que, né? O cara tem um conhecimento, eu almejo alcançar isso, né? Vamos dizer, se isso for inveja, é uma inveja santa, meu irmão. É bom demais, entendeu? Amém? Deus vos abençoe aí, a gente vai estar encerrando aí com o diácono. Não, mas isso não é inveja, não. Rapaz, tu é doido, você desejar coisa boa, né? Rapaz, coisa boa é graça de Deus e conhecimento. Já pensou? Quem nos dera aí, né, ter bastante sabedoria para não fazer uns coisas erradas, que de vez em quando a gente age por impulso, age por emoção e acaba dando errado, irmão. E só a misericórdia de Deus para nos auxiliar, né? Deus abençoe aí os irmãos que estiveram participando conosco aí, né? Os irmãos aí, é muita gente, não dá para falar, mas eu queria só mandar uma paz do Senhor aí e falar para a irmã Francisca Gilcilene, né? Participar juntamente conosco aí. Próxima vez aí, mano, vamos marcar aí para a senhora participar aí, né? É bom as participações dela aí. Ela tem uns assuntos bem peculiar, né? Umas posições bem fortes, né? Ela tem uns questionamentos bem, bem convincentes aí, né? E é bom, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos aí. A gente vai estar encerrando aí. Espero aí que Deus nos abençoe e que o nosso serviço aí dê tempo para semana que vem, quinta-feira, nós estejamos aí, né, fazendo essa transmissão aí em nome de Jesus. É isso, reverendo? Amém, glória a Deus. Reverendo Francisco faz a oração aí, o evangelista Francisco Rones. Vamos estar orando aí, né? Quero agradecer aí todos os irmãos aí que participaram, né? Um grande número aí, né? Graças a Deus, Deus vos abençoe. Não esqueça de compartilhar, irmão. Não é para fama não, tá? É para evangelizar. Você vai estar evangelizando também. Você não está aqui participando ao vivo, mas você está aí assistindo a live e compartilha o trabalho, irmão.
Né? Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mesmo quando você está pregando. Amém? Vamos estar orando aí, encerrando, e que Deus vos abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado. Ó Deus, nós te damos graças, Pai, e te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos reunidos nesta noite, ó Pai, para falar acerca do teu nome. Deus, estamos chegando mais ao encerramento de uma live, Pai, aonde eu acredito, ó Pai, que esse trabalho vai crescer, eu acredito que esse trabalho vai dar fruto e almas vão se render ao Senhor. Deus, eu quero orar pela vida do Diácono Antônio, por abrir a porta do seu lar, da sua casa e nos receber, pela vida do nosso irmão Michel, Pai, da sua família. Oramos por todos aqueles que estiveram na transmissão, Pai, tiveram paciência para ouvir a tua palavra, e que o Senhor vos abençoe a cada um e a família, Pai. Neste momento nós oramos, Pai, e te apresentamos a cada um, Pai, em tuas mãos, e este projeto está em tuas mãos, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos aí, com Deus, tá? A paz do Senhor aos meus irmãos aqui, companheiros, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.